O Fala Vereador dá sequência às entrevistas com os parlamentares eleitos em 2024. Muitos estão em primeiro mandato, representando a renovação da política local e também já estão apresentando as primeiras propostas por meio de indicações, requerimentos e projetos de lei. Aqui, neste programa, todos terão a oportunidade de comentarem o trabalho legislativo e os principais assuntos da cidade, sempre com prioridade no interesse público. Hoje, a entrevista é com o vereador Vitor Nascimento, do PL, eleito pela primeira vez com 2.155 votos. Bem-vindo, Vitor, mais uma vez aqui no programa que já teve a oportunidade de estar aqui como suplente na última legislatura. Obrigado, Maurício, é verdade. Já tive a oportunidade de passar por aqui enquanto suplente em 2023, salvo engano, outubro de 23, e agora retorno ao programa aqui como vereador eleito. Para mim é uma satisfação e uma honra. 2.155 votos, é isso? É isso, é isso. Uma votação bem expressiva. É uma votação expressiva. Dentro de um partido que foi hegemônico no processo eleitoral. Eu brinco com o vereador Adão que ele me roubou a primeira colocação por 10 votos. Mas fiquei como segundo colocado no PL, né? E para mim foi uma grande honra poder contribuir e estar aqui representando, né, esses 2.155 votos. Ô Vitor, o que representa para você retornar à Câmara de Vereadores como titular, né, fazendo parte do governo com essa votação expressiva, compondo comissões e podendo apresentar as suas propostas agora de uma forma mais ampla? Aumenta o desafio, né? Aumenta o desafio. Eu passei por aqui como oposição, fazia parte de uma estratégia, né? Tinha um campo, eu enxergava a política sob um prisma, e agora como situação eu tenho que basicamente renovar o espírito político e de alguma forma mudar, né? Mudar o tabuleiro do jogo. Eu preciso agora de estratégias que contribuam, né, com políticas públicas propositivas, que somem, que agreguem ao município. Hoje já penso em desenvolvimento da cidade. É aquilo que a gente zela sempre, né? É querer o bem de Itajaí. Vitor, você é enfermeiro formado pela Univale, já desde 2012 atua na área e também fez especialização em emergências pelo Hospital Albert Einstein em São Paulo e pós-graduação em Fisiologia Humana e Segurança Pública. Trabalha aqui no SAMU, eu pensei que era há 10 anos, você falou que já está há mais de 15 anos, né, trabalhando aí. Então, possui diversas certificações também no Brasil e certificações internacionais. É um currículo muito especializado, muito diferente com relação a essa área da saúde, que é uma área de inúmeros desafios em nível federal, estadual e aqui no município principalmente. Como que esse currículo, essa experiência pode contribuir para o seu trabalho aqui no Legislativo? Maurício, eu não posso negar, eu passei pelas melhores instituições de educação, de saúde do Brasil, né, e tive algumas experiências fora do Brasil, passei por mais de 20 países, tanto na Europa quanto no Reino Unido, buscando, né, uma experiência, uma visão diferente sobre o todo. Isso eu tenho certeza que vai contribuir muito, né? Muito do que tenho aprendido, do que tenho buscado, eu acabo desenvolvendo, eu acabo trabalhando nisso dentro do Legislativo, buscando esse aprimoramento da saúde local. A gente tem uma série de técnicas, de procedimentos, de entendimento da saúde como um todo, que há possibilidade de ser aplicado aqui, né? E a gente busca isso no dia a dia. Claro que precisa de articulação política, precisa de todo um trabalho voltado a projetos, né? A busca por emendas. Então, eu tenho certeza que em algum momento, né, tem vários projetos aqui, posso citar alguns deles, em relação ao hospital, por exemplo, em relação à nossa saúde. Eu não trabalho só com a saúde, eu tenho um viés muito forte na segurança pública, né? Eu sou acadêmico de direito, sou especialista em segurança pública, então eu acabo trabalhando muito, transitando muito com a segurança pública local também, mas a gente usa dessa expertise para melhorar o funcionamento da saúde, da segurança como um todo aqui na nossa cidade. Vereador, o requerimento número 53 de 2025 foi aprovado há uns 2 meses, eu acho. E a gente conversou a respeito dele para uma reportagem aqui na TV Câmara. Eu queria que o senhor explicasse melhor agora para a população por que Itajaí já pode trabalhar para ter sua segunda unidade do SAMU. Certo. Aqui em Itajaí nós temos hoje aproximadamente 300 mil habitantes, né? O Ministério da Saúde é muito claro quando ele coloca que o município
que tem um contingente populacional com 100 mil habitantes, ele já tem que ter uma unidade de suporte básico de vida, né, que é a que temos hoje em Itajaí. Só que com 300 mil habitantes, a gente já tem um contingente populacional para ter mais ambulâncias. A busca, através desse requerimento, que eu inclusive encaminho um anteprojeto, eu busco sempre no Legislativo, para quem acompanha o meu trabalho, eu busco sempre o seguinte: quando eu vou fomentar um assunto, quando eu vou requerer, quando eu vou provocar o governo para um problema, eu preferencialmente busco encaminhar a solução junto. Você pode ver que nesse requerimento eu encaminho o anteprojeto junto, né? Eu trabalhei muito para que essa segunda unidade pudesse ser ativada aqui em Itajaí. E essa semana, por exemplo, foi aprovada a ampliação do SAMU 92 no Comusa, né, no Conselho Municipal de Saúde, teve lá toda a tramitação legal. Então, hoje a gente já tem basicamente todas as aprovações que precisam. Inclusive, converso bastante com o prefeito Robson Coelho, tem se mostrado com muita vontade de fazer com que essa ampliação realmente aconteça. Hoje, a minha vontade, né, é que essa ambulância, pelo menos a forma como eu descrevo esse projeto, é que essa ambulância seja alocada lá no quartel de Itaipava, no quartel do Bombeiro Militar. Diferente de outros entendimentos, no meu entendimento, o melhor local para se ter uma ambulância SAMU é dentro do quartel do Bombeiro. E aqui em Itajaí, por exemplo, já existe esse convênio com o Bombeiro Militar, né, com o 7º Batalhão, que permite essa alocação da ambulância dentro do quartel. Então, nós tínhamos, por exemplo, a ambulância que eu trabalho hoje, que é a Bravo 02, era alocada dentro do 7º Batalhão, na 7 de setembro, aqui no Fazenda. E hoje ela está lá na Itaipava, lá no bairro Cordeiros, no quartel de Cordeiros. Essa segunda ambulância, que a gente está buscando fazer ampliação, ela será alocada no quartel da Itaipava, no quartel de bombeiros da Itaipava, atendendo toda aquela região mais distante do centro, né? Ali, Campeche, Limoeiro, a Itaipava, toda aquela região ali, o quilômetro 12, aqui também Carvalho, Ressacada. Essa ambulância vai ficar mais próxima desses bairros, né? Tudo pensando, primeiro, em equalizar o número de ambulâncias com relação ao contingente populacional. Nós temos 300 mil habitantes, não tem como ser uma ambulância apenas. Joinville tem 8 ambulâncias, a Grande Florianópolis, 9 ambulâncias, Lages, com 160 mil habitantes, tem 2 ambulâncias. Por que Itajaí, com 300 mil habitantes, uma ambulância só? A gente sabe qual é a atividade de uma ambulância. Qual é a atividade de uma ambulância? Se perguntar para uma criança, ela vai dizer: a ambulância serve para salvar vidas. Então, por que a gente não, pelo menos, equalizar o número de ambulâncias conforme a nossa população, né? E isso não tem congestionado e gerado problemas já? Muitos. Saiu o último extrato agora do primeiro trimestre, o número de ocorrências a cada 24 horas beirou, se não me falha a memória, 14 ocorrências, tá? A cada 24 horas. O plantão do dia, que tem mais ocorrências do que o plantão da noite, né? Tem mais ocorrências de dia do que a noite, é óbvio. Tem havido ali pelo menos 10 ocorrências. Se tu levar em consideração que uma ocorrência demora 1 hora para todo o desfecho do atendimento, eu tenho as 12 horas basicamente ocupadas. E o grande problema não é que a ambulância passa o dia inteiro trabalhando, não é esse o problema. O problema é que enquanto ela está fazendo uma ocorrência, ela está atendendo um paciente grave, existe outro paciente grave em outro ponto da cidade também chamando a ambulância, e ela não está disponível, porque está atendendo outra pessoa. Então a gente tem essas marcas que mostram que a ambulância está quase 100% do tempo em atendimento. O nosso problema e a retaguarda? E as pessoas que precisam da ambulância quando ela está em atendimento? E qual serviço tem feito a cobertura quando acontece essa... Existe o trabalho do Bombeiro Militar, que em consonância com o SAMU 92 também funciona atendendo essas ocorrências. Mas a gente sabe que ocorrências designadas ao SAMU 92 são diferentes, por muitas vezes, das ocorrências que devem ser designadas ao Bombeiro Militar, que trabalha mais com a parte de resgate, né? Espaço confinado, a busca, né? por uma pessoa, uma vítima, etc. Vereador, a ambulância do SAMU, ela pode ser buscada junto ao governo federal, mas a previsão de orçamento e a forma de execução por meio do SUS aqui com os profissionais, paramédicos, entre outros, ela é do município, é isso? O custo da manutenção, né, dos servidores, do funcionamento da ambulância, combustível, reparo, existe um apoio da tripartite, existe um subsídio enviado pelo governo federal, não me pergunte agora, não lembro de cabeça quanto é, não me falha a memória, 20 e poucos mil. Esse subsídio é enviado do governo federal direto para o cofre municipal. A partir do momento que a ambulância é credenciada, o governo federal envia esse recurso para ajudar a manutenção daquela ambulância no município, ao funcionamento daquela ambulância no município. Eu sei de vários municípios que só o subsídio do governo federal já paga as custas da ambulância.
sem mais nenhum aporte do governo municipal. É diferente daqui. Aqui em Itajaí, os que tripulam uma ambulância SAMU 92 são funcionários públicos, então requerem do município mais um aporte financeiro, né? Mas, sem sombra de dúvidas, o trabalho da ambulância SAMU 92 hoje não existe valor que pagaria por um serviço que salva uma vida, né, no momento... Pela conversa com o Robson, sai esse ano? Se Deus quiser, se Deus quiser. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo. Já voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Até mais. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje participa conosco o vereador do PL, Vitor Nascimento. Bom, Vitor, são dezenas já de requerimentos que estão protocolados na Câmara de Vereadores e boa parte desses requerimentos são de sua autoria. Um deles é o 106 também de 2025 e ele solicita diversas informações ao Executivo Municipal sobre o programa do idoso aqui. E o senhor pede a ampliação dele, né? Fala a respeito da ampliação. Eu pergunto, como que está o atendimento hoje, os desafios para essa população, para a elaboração das políticas públicas? Falta um diagnóstico mais preciso? Maurício, muitas vezes o requerimento ele funciona como uma indagação que a gente faz ao governo municipal, né? Tentando solucionar ali questionamentos que são de interesse de todo o colegiado legislativo. E muitas vezes o requerimento ele serve como uma provocação, né? E esse requerimento ele funciona basicamente por isso. Eu mostro que, olha, em virtude da baixa fecundidade, em virtude do envelhecimento populacional, isso não é uma narrativa minha, né? Isso é geopolítica. O mundo encaminha para um envelhecimento. Então, com esse aumento da expectativa de vida, a gente tem um público idoso muito grande, tá? Só que eu não vejo políticas públicas funcionando para atender esse novo público, que daqui a 10 anos é a nossa realidade, tá? E essa provocação que eu faço de, olha, de repente, conforme várias cidades inteligentes já fazem, né? Existem programas voltados para o idoso, e aí eu sou bem claro, né? Até teve uma brincadeira ali no dia que eu apresentei esse requerimento, no vereador falou, pô, daycare, esse cuidado diário, né? O cuidado durante o dia, quando a gente faz inclusive encaminhei junto um anteprojeto, né, mostrando como é que funcionaria uma escola para idosos, uma creche para idosos, muitas vezes o familiar ele não quer colocar o idoso num asilo, né, numa instituição de longa permanência, ele não quer colocar o idoso lá, ele não quer perder esse contato, só que ele tem os afazeres dele diário, né, então ele tem que trabalhar durante o dia, por exemplo. Uma escola, uma creche para idosos, né, que é o que eu fomento nesse requerimento, ela serviria basicamente para isso. Eu tenho um idoso em casa e eu, por motivo de trabalho, por motivo de atribuições diárias, eu não consigo ficar com o meu pai, com a minha mãe, com o meu avô. Então, eu levo o meu avô como levo o meu filho, entendeu? Levo ele para a creche, lá ele vai ter uma série de atividades lúdicas, ele vai ter convívio com outros idosos, com pessoas que vão lá, fisioterapia, nutricionista, vai ter alimentação regrada e tal, e no final do dia eu vou lá e busco o idoso e trago ele de volta para casa comigo, entende? Então, eu não perco esse contato. Uma creche, né, 2, 3, 4, não sei. De repente, a partir desse levantamento, né, onde se analisa o contingente de idosos aqui em Itajaí, já serviria para amparar essas famílias, né, esses idosos, de repente manter esses idosos mais próximos do seio familiar, né, do que colocar ele em asilo. O asilo é a última instância, né, não tem mais como, o idoso precisa ficar num local de internação, então ele vai para o asilo. Agora, quantos idosos têm essa condição de poder ser levado para uma creche, para uma escola, e ele fica ali, tem atividade, o familiar está trabalhando e no final do dia vai lá, busca e traz ele para a família de volta.
A vulnerabilidade, ela acaba ficando muito próxima da pessoa quando ela entra na terceira idade, porque uma coisa na vida produtiva, Sim. você consegue, às vezes, ficar mais próximo de amigos, familiares, das relações de trabalho. Na terceira idade, você começa a isolar e entrar em vulnerabilidade de diversas questões de saúde, sociais. É comprovado cientificamente, né? A pessoa, quando perde os objetivos de vida, quando não tem mais motivo para viver, ela entra nesse estado de vulnerabilidade e aí começa a adoecer muito mais rápido, né? De repente, manter o idoso ativo, né? Esse seria, de repente, a solução para os próximos anos aí. Já tem que começar a pensar em Itajaí não só como uma cidade de 300 mil habitantes. Os projetos que tenho avançado, que tenho colocado, que tenho trabalhado, são designados a cidades com 500 mil habitantes pelo menos. Eu sou obrigado a começar a pensar lá na frente. Itajaí vai crescer. Vereador, o senhor foi muito criticado e também gerou um intenso debate aqui na Câmara de Vereadores quando o senhor apresentou o requerimento número 37 de 2025 ao Colégio São José, com cópia à Secretaria de Estado de Educação. E ali tratava ali a respeito de algumas obras que estavam sendo trabalhadas. As críticas foram em torno do senhor estar fazendo pedidos de informações, trazendo debate para a Câmara Municipal de um colégio que tem a característica particular, né, e também e que isso não seria atribuição do vereador e tal, entre outras questões. Sem falar, né, no objeto do próprio requerimento que gerou polêmica. Eu queria saber se o senhor esclareceu os fatos com todos, com os pais envolvidos, com os denunciantes, com os professores, com todos os atores ali que estão envolvidos nesse caso. Bom, Maurício, em primeiro lugar, o que traz a legitimidade para eu trazer esse debate para o Legislativo é que eu peço explicações para a Secretaria de Estado de Educação. Todo colégio, seja ele particular ou público, ele deve estar credenciado à Secretaria de Estado de Educação. Inclusive, eu tenho escola e eu sei como é que funciona. Então, eu peço esse esclarecimento para eles, o que já traz a legitimidade para eu trabalhar dentro da Câmara de Vereadores. Segundo, eu fui eleito pelo povo para legislar para o povo. Se o povo me traz uma demanda que é um problema sério para o povo, eu sou obrigado a fazer alguma coisa. Eu recebi aqui na Câmara de Vereadores, no meu gabinete, no 204, eu recebi uma demanda com 70 famílias. Né? Essas famílias, eles me trouxeram basicamente um dossiê com mais de 100 páginas, inclusive com vídeos, que eu nem passei para não gerar mais polêmica do que já estava. Se tivesse rodado os vídeos, seria muito pior. Tá? Então, eu trago ali uma matéria que é um clamor dos pais. Eu não estou preocupado com a empresa, com a escola, a minha preocupação é com os pais, é com as famílias. Tá? O que eles me trouxeram foi uma preocupação legítima de algo que estava sendo desvirtuado. Quando eu vendo a ideia de ter uma educação católica, eu não posso desvirtuar essa oferta, eu não posso desvirtuar essa promessa. As famílias estavam preocupadas com isso. Né? E por esse motivo eu trago essa demanda para o Legislativo. E o meu objetivo era que a escola, né, que a coordenação, acolhesse pelo menos os pais. O que os pais me apontavam é que é o seguinte, não adianta falar nada, é mudado. Já se passaram geração, tá? Já se passaram anos, inclusive quantos pais que entraram em contato comigo, já faz 10 anos que eu tirei meu filho de lá, e aqui não é um apelo para que tirem os filhos. Muito pelo contrário, essa ideia de que tá ruim, sai do país, vai para outro país, essa ideia não é legal. Né? Tá caro, não compra. Não, a gente tem que combater aquilo que está errado. Tá? Eu não posso sair do lugar porque ele é ruim para mim. Não, eu tenho que combater porque ele é ruim para o todo. Então, a minha maior motivação para falar sobre esse tema é, primeiro, que a escola acolhesse o pedido desses pais e que trouxesse transparência naquele processo, naquela temática que estava sendo difundida na escola, né? E que comprovadamente foi difundida na escola. A gente não está brincando nesse trabalho, né? Eu recebi um dossiê com mais de 100 páginas. Eu era obrigado a fazer alguma coisa. Tudo estava devidamente comprovado. Né? Afinal de contas, são pais, né? São crianças preocupadas com o ensinamento dos seus filhos, né? E que buscaram, de alguma forma, regularizar aquela temática. O que eu pedi era o colégio ouça os pais. Os pais são um problema meu. Houve desfecho? Né? Houve desfecho. Acredito que eles atenderam o pedido, que foram lá, conversaram, né? Houve uma flexibilização no processo educacional, o que não é correto, né? Sob o meu entendimento, era que uma família não queria que o filho se atentasse àquela temática. E segundo relatos, o professor obrigava o aluno a ler aquele determinado conteúdo, a entender aquela determinada matéria. Bom, e aí acabou entrando em rota de colisão. A gente não pode simplesmente aceitar tudo que vem demandado por coordenações, por direções, né? Isso aqui não é nenhum processo de anarquia, isso aqui é um processo educacional legal. A família tem o direito, sim, sobre o seu filho, sobre a sua criança, sobre os seus responsáveis, né? E isso faz com que
precisa haver esse entendimento entre o processo educacional e as famílias. É preciso haver esse consenso. Hoje, por exemplo, eu tenho aqui inúmeras denúncias, vai ser a pauta da minha tribuna de hoje, eu tenho inúmeras denúncias, por exemplo, que várias escolas não querem fazer o Dia dos Pais. Tá? Não querem trabalhar o Dia dos Pais, querem trabalhar o Dia do Cuidador, querem trabalhar o Dia da Família. Não é assim que funciona, né? Nós temos uma lei, a Lei 19.230, salvo engano, uma lei estadual, ela obriga que as escolas trabalhem o Dia do Pai e o Dia da Mãe. Inclusive, vários teóricos sobre o assunto dizem o seguinte: não existe Dia do Cuidador. Quem tem cuidador é cachorro. Tá? O meu filho tem pai e tem mãe. Tá? Essas comemorações, elas não estão apenas atreladas ao cristianismo, elas estão atreladas a um contexto histórico do nosso país. Eu não posso simplesmente desvirtuar um contexto histórico em virtude de narrativas, em virtude de ideologias que vêm, né, destruindo várias culturas em todo o mundo. O senhor recebeu essas denúncias agora com relação ao Dia dos Pais de pais? Em escolas em Itajaí. E o senhor já conversou para averiguar se realmente isso vai acontecer ou ainda ainda não... Toda denúncia é apenas uma denúncia até que se prove o contrário. Né? Eu estou correndo atrás de informações, isso leva tempo, né? Demanda tempo, mas o recado eu sou obrigado a deixar. Existe uma lei estadual e essa lei estadual obriga a escola a trabalhar o Dia do Pai e o Dia da Mãe, não o Dia do Cuidador. Mas isso na rede municipal de ensino? A lei é estadual. Não, as denúncias. Sim. As denúncias. Bom, vereador, falar um pouquinho a respeito das relações institucionais e também partidárias políticas. O senhor tem acompanhado e tem estabelecido uma relação com o deputado Zé Trovão e ele fez o encaminhamento de algumas emendas parlamentares para o município de Itajaí, emendas milionárias. Parece que parte delas seriam usadas numa unidade básica de saúde no bairro Espinheiros. Eu queria saber se o senhor já rastreou esses recursos e o que está travando a vinda desses recursos para Itajaí. Maurício, esses recursos, eles foram encaminhados para cá já no ano passado. Ano passado era outro governo, a gente perde um pouco a capacidade de rastreamento, né, perfeito, né, que não deveria ser. Deveria ter o caminho, né, certinho de onde o dinheiro percorreu e aonde ele foi aplicado. Eu recebi algumas respostas, né, que parte do dinheiro foi utilizado para comprar motolância do SAMU, né, as 3 motolâncias do SAMU, capacete, radiocomunicador e etc. Parte do recurso não consegui identificar a aplicação dele lá na unidade básica de saúde dos Pinheiros, né, tal qual era o projeto, e outra parte do recurso, que não me salvo engano, R$100 mil, era para ser designada a Guarda Municipal. Também, teoricamente, não foi porque a Guarda Municipal não apresentou um projeto que pudesse captar esse recurso. O recurso ele não simplesmente cai na conta da determinada pasta. Precisa haver um projeto e aí esse projeto sim consegue captar o recurso que a emenda conseguiu trazer. Não consegui apenas esse recurso, tá? Esse recurso de R$500 mil que o Zé Trovão mandou, o deputado Zé Trovão mandou, foi em 2023, o meu pedido e o aceno dele que enviaria. Chegou em 2024. Esse ano eu consegui R$700 mil já de arrancada, com o deputado Júnior Cardoso, que se mostrou bastante solícito em ajudar Itajaí. Desses 700 mil, 350 foi para a compra de uma viatura para o tático da Polícia Militar, 150 foi para a compra de fuzis, tá, do modelo T4 também para a Polícia Militar, uma viatura para a Polícia Civil, mais 10 escudos balísticos para a Polícia Civil, então esses 700 mil foi para a Segurança Pública. Agora, eu estou trabalhando em outro projeto para a compra de um microscópio no valor de R$700 mil para o Hospital Marieta, para ativar a neurocirurgia, né? Ao que tudo indica, a neurocirurgia do Hospital Marieta, o último relato que tive é que não estava funcionando, não estava ativada, porque falta esse microscópio. Então, estou em busca desse recurso para atender o hospital que diretamente vai atender toda a população que carecer desse tipo de atendimento, né, da neurocirurgia. E estou em busca de mais recursos, né? Eu estou em busca de um trabalho que é estritamente técnico, Maurício. Se me permite dizer, através de todo esse currículo aí que tu antecedeu, né, que tu começou o programa, a gente eu consegui identificar, né, que, por exemplo, o Hospital de Joinville, o Hospital de Florianópolis, o Hospital de Lages, quando uma pessoa, né, um paciente sofre um AVC, um acidente vascular cerebral, né, do tipo isquêmico, onde há um bloqueio por um trombo, por um coágulo, na passagem de sangue, esse sangue rico em nutriente e oxigênio para o tecido cerebral,
esse paciente que sofre o AVC, se ele estiver dentro do porta-agulha, né, um tempo hábil ali para que possa haver esse procedimento dentro do hospital, esses hospitais como Joinville, Floripa e Lages, eles fazem um procedimento chamado a aplicação de um trombolítico, né? É uma trombólise venosa. Essa trombólise não é feita no hospital. Tá? Aqui no Hospital Marieta, a gente tem levantado dados, inclusive tenho conversado com a direção, que o procedimento aqui é conservador. Ou seja, o paciente que sofreu AVC, ele dá a entrada no hospital e aí é aguardado para ver quais são as sequelas. Esse paciente é liberado para casa depois com AS, simvastatina e clopidogrel, e aí com fisioterapia para casa, para ele ver se vai conseguir sair dessa condição. Enquanto outros hospitais já trabalham com trombólise venosa. Então, para mim ativar esse serviço aqui no hospital, eu sou obrigado a trabalhar com a Secretaria de Estado de Saúde para que seja feito um credenciamento de uma sala de observação neurológica dentro do Hospital Marieta e aí sim possa haver esse procedimento. Ou seja, são conceitos técnicos, eu peço desculpa aqui de repente ter utilizado termos que não são tão fáceis de entendimento, mas que são coisas absurdas, né, que acontecem na nossa região e só conseguem ser convertidas com esse entendimento, né, e com um trabalho incessante sobre a saúde municipal. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Já voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Até já. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje está presente o vereador Vitor Nascimento, do PL. Bom, vereador, outro requerimento de sua autoria é o Executivo Municipal, é sobre o efetivo de agentes em atividade em educação e agentes de apoio em educação especial. A gente sabe que tem sido um desafio para o município manter esse efetivo e atender a demanda de estudantes crescente que o Itajaí tem. Mas o senhor já recebeu respostas? O que pretende exigir que o Executivo faça? Maurício, eu já recebi a resposta, tá? É extremamente disparético o número de professores que estão atuando hoje com a relação dos alunos, né, das crianças que nós temos cadastradas nas escolas, em estado regular de educação. Não tem como o município de Itajaí atender todas as crianças, inclusive várias queixas de criança em fila de espera para entrar em escola. Isso é um absurdo. É claro que eu não posso deixar de levar em consideração que nós passamos 8 anos sem a construção de uma única escola sequer, e agora, nesse nosso governo, a gente está trabalhando muito pela educação, inclusive o próprio prefeito já anunciou a construção e o lançamento em breve de uma escola lá no Santa Regina, que vai desafogar muito essa fila, e a vocação para construir mais escolas nos próximos 4 anos. Ele já demonstrou isso aí, é claro para a gente, que é da base governista. Só que assim, o meu requerimento ali, eu procuro entender como é que está essa relação dos professores efetivos aqui no município. Quando eu falo que está disparética a situação, eu quero dizer que o seguinte, a relação dos professores que estão em afastamento por atestado psiquiátrico, psicológico, estafa, lesão, é enorme. Nós precisamos buscar entender em que pé anda esse processo educacional, se está havendo a devida valorização dos professores, se existe uma carga exaustiva de trabalho, aonde nós estamos pecando enquanto gestão, tá? Na manutenção desses professores em sala de aula, né? Na valorização desses professores. A gente sabe que a parte de recursos humanos não é fácil, lidar com seres humanos, com profissionais, com serviço público não é fácil, mas é preciso haver uma virada de chave. Senão o município não vai conseguir atender a essa demanda crescente, como tu mesmo falou, de crianças em estado regular de educação. O que eu procuro, né, de alguma forma sanar de problemas aqui na nossa cidade por exemplo, eu tenho um requerimento que vai entrar nos próximos dias sobre mais uma provocação que faço ao governo, e inclusive mando concomitante um anteprojeto mostrando de que forma a gente conseguiria pelo menos apaziguar essa situação, que é
o credenciamento de mais escolas ou de clínicas que possam atender crianças, principalmente essas com necessidades especiais. A gente tem aí TOD, TDAH, crianças com espectro autista que precisam de necessidades especiais, que precisam de um tratamento especial. Então, uma clínica, de repente, credenciada ao município, que possa dar um subsídio, que possa trazer essas crianças para dentro, para pelo menos oferecer algumas terapêuticas, fonoaudiólogo, fisioterapia, toda a parte educacional especial. É preciso uma virada de chave para entender, olha, nós estamos com um problema sério no município que está atrelado à educação, eu preciso entender por que há essa informação por parte dos profissionais de educação, que não estão em sala de aula, que estão com problema de saúde, que estão com problema, não sei se é psiquiátrico, se é psicológico, se é exaustão física, não sei. Nós precisamos entender isso aí, buscar equalizar isso, trazer valorização, depois desafogar a fila dessas crianças, construindo mais escolas ou fazendo credenciamento com outras escolas e principalmente com as crianças nessa situação especial, com diagnósticos especiais, é buscar alternativas para atender de uma forma definitiva, buscar levar essa terapia para essas crianças. É a única forma de a gente conseguir sair dessa sobrecarga, desse problema na educação que nós temos em Itajaí hoje. Hoje é um problema sério. Hoje é um problema catastrófico em Itajaí, é a educação. Mas por quê? Não é apenas uma falha de 4 meses de gestão. Eu sou obrigado, tem gente que fala, mas você não pode ficar revivendo a história. Não, mas é muito fácil, eu falar, não, apaga o passado e vamos trabalhar para ele. Não, eu sou obrigado a dizer que nos últimos 8 anos nenhuma escola em Itajaí foi construída. E hoje a gente busca virar esse jogo. Vereador, tudo que o senhor falou agora também vai ao encontro do que está sendo hoje repercutido na imprensa local, mas também pelo próprio prefeito com relação aos atestados apresentados por servidores aqui no município. Existem alguns processos em andamento e também há a suspeita de que muitos atestados tenham sido emitidos de forma falsa. O que o senhor pensa sobre isso? Existe ou o senhor talvez não concorde em todos os pontos de como está sendo conduzido o assunto? Sim, Maurício, esse apontamento, ele me soa leviano, no sentido de que, olha, está tendo uma apresentação exacerbada de atestados médicos por parte do servidor público. Eu sou obrigado a levar em consideração que o número de funcionários que tem numa grande empresa não é igual ao número de servidores públicos que tem uma prefeitura, ainda mais se tratando da prefeitura de Itajaí. É um número exorbitante. Tá? Então, em contrapartida, o número de atestados também será grande por conta do contingente de servidores públicos. Agora, quando a gente faz esse apontamento, já questionei o Robson, não fiz esse apontamento, tá? Houve um fomento ali por parte da grande mídia. Quando eu faço esse tipo de apontamento, eu deterioro a construção que o serviço público fez até hoje. Joga a população, de repente, contra o serviço público, isso é um problema, Eu crio animosidade entre essas partes. Agora, o que eu não posso deixar de levar em consideração é que, se existe esse apontamento por parte, inclusive dessa Secretaria de Educação, eu preciso entender os meandros desse processo. Tá? Não é, se a gente atrelar a apresentação de testado à falta de caráter, por exemplo, eu estou denegrindo a imagem de profissionais de educação como professores, e eu não posso cair nessa possibilidade. Eu tenho que identificar onde é que está o processo. O processo é onde? É na valorização? O processo é na educação continuada desses professores? O processo é na carga exaustiva? O processo é na localização, na geolocalização da atuação desse professor? O professor está desgostoso com essa escola que ele atua? Eu preciso entender onde é que está a falha nesse processo? Não é só apenas dizer, tu apresentou atestado médico, o problema está contigo. Não é assim. Mas isso é o entendimento, é sob o meu prisma, é a visão que eu tenho sobre gestão. Eu preciso reaver o processo da gestão. Vereador, muito obrigado por aceitar o convite, participar conosco aqui do Fala Vereador. Ficaram muitos assuntos, desde assuntos técnicos da atuação parlamentar até alguns assuntos polêmicos que a gente vai entrar na próxima vez que o senhor for convidado a estar aqui conosco. Combinado. Muito obrigado. Muito obrigado. E obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que esta e outras entrevistas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí, no YouTube, e são transmitidas pelo canal 14 da Claro TV. Até a próxima!